Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos ler mais 3 capítulos aqui da Carta aos Romanos. Capítulo 10, 11 e o capítulo 12. Capítulo 10, Paulo vai escrever e nos ensinar aqui no capítulo 10 sobre a justiça que vem pela fé. O verso 1 até o verso 4, o desejo de Paulo é pela salvação de Israel. Ele expressa aqui o seu desejo de ver Israel salvo. Pastor, mas ele não foi chamado para os gentios? Sim, mas ele era judeu. E ele queria a salvação do seu povo. Ele nunca desprezou os judeus pelo fato de ser chamado aos gentios. Ele cumpriu o chamado aos gentios, mas ele pregou aos judeus. Ele lamenta que o povo busque estabelecer a sua própria justiça e não confiar na justiça de Deus. Em vez deles submeterem essa justiça de Deus, que vem pela fé em Cristo Jesus. Quando chegamos ao verso 5 até o 13, Paulo fala da justiça baseada na fé. Ele vai trazer um contraste da justiça da lei com a justiça da fé. E aí ele cita Deuteronômio, capítulo 30, verso 12 ao 14. Ele explica que confessar Jesus como Senhor e crer em seu sacrifício e ressurreição, ele traz salvação. Então essa citação dele aqui de Deuteronômio, essa parte aqui, o capítulo 10, Paulo vai citar Levítico 18, Deuteronômio 30, Deuteronômio 28, Joel 2, Isaías 52, Isaías 53, Salmo 19. Então eles têm muitas citações aqui do Velho Testamento, porque ele quer trazer aqui essa compreensão. Ele vai citar Deuteronômio 32 também, Isaías 65, Isaías 65, 2, 1 e 2, 1 Reis 19. Ele quer convencer. O verso 14 ao 17, ele nos mostra aqui que a importância da pregação do Evangelho. Paulo vai destacar a necessidade da pregação para que as pessoas ouçam o Evangelho e creiam no Evangelho. E aí ele cita Isaías 52, 7, enfatizando a beleza dos pés daqueles que levam as boas novas. O verso 18 ao 21, ele fala da rejeição de Israel e aceitação dos gentios. Então Paulo explica que Israel ouviu o Evangelho, mas rejeitou a mensagem do Evangelho. Enquanto os gentios ouviram e aceitaram essa palavra do Evangelho. E ele cita Isaías e Deuteronômio para mostrar que Deus já havia previsto essa situação. Que Israel não ouviria, mas que um povo que não era povo ouviria essa palavra. Então Romanos 10 nos chama a viver e compartilhar essa mensagem da fé. A salvação, ela está ao alcance de todos que creem, todos que confiam. A salvação, ela está ao alcance de todos que confessar publicamente a fé em Cristo e viver uma vida que reflete essa fé. Então o capítulo 10, ele nos encoraja a sermos embaixadores do Evangelho, levando a mensagem da salvação a todos que ainda não ouviram. Vamos para o capítulo 11. Capítulo 11, eu gosto muito dele. E ele traz uma mensagem muito forte. O verso 1 ao verso 10, ele fala do remanescente fiel de Israel. Paulo afirma que Deus não rejeitou o seu povo. Ele menciona Elias e um remanescente fiel, explicando que assim como no tempo de Elias, há judeus que permanecem fiéis pela graça. O verso 11 ao 16, ele fala da salvação dos gentios, e ele fala aqui de uma inveja dos judeus. Ele afirma que a rejeição temporária de Israel trouxe salvação aos gentios, e que isso deve despertar inveja em Israel, levando-os também a desejar a salvação que os gentios encontraram. O verso 17 ao 24, ele fala da oliveira e os ramos enxertados. Paulo usa aqui a metáfora da oliveira para explicar que os gentios foram enxertados na árvore, enquanto os ramos naturais,
que são judeus incrédulos, foram cortados. E aí ele traz uma advertência aos gentios, para não se vangloriarem, pois Deus pode enxertar Israel novamente. Verso 25 ao 36, ele fala do mistério da salvação de Israel. Paulo revela que uma parte de Israel foi endurecida até que a plenitude dos gentios se complete, mas que no fim todo Israel será salvo. E aí ele conclui exatamente a profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. Olha o verso 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Esse capítulo 11, nos chama a ter uma visão humilde a respeito em relação aos planos de Deus. Assim como os gentios foram incluídos na história da salvação, isso é um plano soberano que inclui judeus e gentios, e que todos nós somos dependentes da graça de Deus. Então, Paulo está nos exortando aqui a adorar a Deus pela profundidade da sua sabedoria e confiar nos seus caminhos que são perfeitos. Vamos para o capítulo 12. Capítulo 12, ele fala sobre a vida cristã em comunidade e o culto racional. Verso 1 ao 2, ele faz a apresentação do corpo como sacrifício vivo. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está exortando os crentes a oferecerem os seus corpos como sacrifício vivo e santo, e não conformarem com o mundo, mas de serem transformados pela renovação da mente para experimentar a vontade de Deus. O verso 3 ao 8, ele fala aqui sobre os dons espirituais e o serviço na comunidade. Paulo vai instruir os crentes a serem humildes e a usarem os dons espirituais que receberem para o serviço mútuo como parte do corpo de Cristo. O que ele está ensinando é: o dom que eu recebi é para servir você, o dom que você recebeu é para me servir. Isso que é o serviço mútuo. Ou seja, a edificação do corpo, ela depende do serviço de todos. Verso 9 ao 21, ele fala de amor e cuidado cristão. Ele começa o verso 9 dizendo assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apegue-se ao que é bom, dedique-se uns aos outros com amor fraternal, prefira dar honra aos outros mais do que a vocês. Então ele está ensinando aqui que o amor cristão, ele deve ser a prioridade. Como uma série de orientações práticas, essa parte é muito prática, ele fala, por exemplo, como abençoar os inimigos, alegrar-se com os que se alegram, chorar com os que choram. Aqui está a importância de não pagar o mal com o mal e de vencer o mal com o bem. Então, o capítulo 12 nos chama a uma vida de entrega, a uma vida de transformação, e nós não devemos ser conformados pelo padrão deste mundo. Nós devemos permitir que Deus renove as nossas mentes. E ele chama atenção aqui, que como membros do corpo de Cristo, somos chamados a viver em amor e a usar os nossos dons para edificar a comunidade aonde estamos inseridos. Então essa é a mensagem aqui do capítulo 12. Eu quero aqui abençoar a sua vida. Se Deus permitir, nós estaremos aqui amanhã, e aí nós vamos chegar até o final da carta aos Romanos. Amanhã, se Deus permitir, nós terminamos mais um livro da Bíblia. Deus abençoe, eu te encontro aqui amanhã.